nosso próximo sarau. Nosso próximo sarau vai ser no dia 4 de julho, vai ser bem bacana, todos eles foram muito legais. Quem não viu, entra lá no YouTube e vê, porque são muito gostosos, é um encontro da arte com os ensinamentos do guia, várias expressões de arte, poesia, música, é muito, muito legal. Então, estão todos convidados para o nosso sarau de 4 de julho. E aí eu vou pedir a todos que mantenham os microfones desligados para a gente evitar interferência, né? E vou então passar a palavra para a Lúcia, que dispensa apresentações, mas como a gente teve, inclusive, inscrições de pessoas que não são do caminho, então Lúcia é uma das helpers de Brasília, atualmente é coordenadora do PPTP, da formação de novos helpers, e já fez a formação de facilitadores há 2 anos atrás, concluiu, e fez uma outra também em parceria com Goiânia. Foi vice-presidente do conselho há muitos anos, é uma helper muito atuante aqui na nossa regional. Então, dito isso, Lúcia, a palavra é sua. Ok, Dulce, muito obrigada. Dou boas-vindas a todos nesta tarde de domingo, em que todos nós estamos realizando um ato de amor, de doação, para ajudar nesse momento quem está passando por tanta dificuldade. E hoje de manhã eu estava agradecendo que tudo tem um lado bom, né? E essa possibilidade de estarmos aqui é em função da pandemia, né? Porque quem diria que a gente podia se encontrar nessa telinha este ano, né? Então, gente, eu vou começar pedindo para fazer um alinhamento. Como sempre, iniciamos em nossos encontros no caminho. Vamos fechar os olhos. Tomar 2 ou 3 respirações bem profundas e lentas. Abrindo espaço no nosso coração para o que quer que esteja presente em nós neste momento. Vamos pedir ajuda, a atuação divina mais profunda dentro de cada um de nós, para que possamos abraçar com coragem a nossa tarefa de levar luz à escuridão. De reconhecer que nossa jornada neste caminho de luz já é uma expressão do amor que nós somos. Possamos ser guiados pelo amor e não pelo ódio em cada conflito que a vida nos oferece. É por isso que estamos aqui. Vamos aceitar o convite do guia nesta citação da palestra 240. Vocês devem se preparar para ser flexíveis e se adaptar a novas formas de responder ao mundo, meus amigos. Vocês precisam se preparar para responder de forma diferente às reações de outras pessoas ao que acontece fora e dentro de vocês. Isso só vai acontecer quando escolherem o amor ao invés da separação como sua maneira de estar. Ok, então, vamos abrindo os olhos. Eu vou partilhar, então, a tela. Eu acho que não foi aqui. Só um
21. Então, Suzana, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Não aparece a opção para você? Eu estou clicando aqui e tem assim, somente o participante pode compartilhar por vez, só que não está aparecendo a tela para me compartilhar. Sério? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tirei. Mas você tá como co-anfitrião, então não tô entendendo por que que não. Pronto. Agora foi. Foi a tela inteira. Ah, Sim. Ok, a apresentação não está aqui. E ela está aberta. E abrir novamente. Está aparecendo? não. Agora vai aparecer. Pronto. Pronto? Pronto, pronto. Agora sim. Ok. Então, vamos lá. Eu confesso que eu estou muito emocionada nesse momento. Eu estou muito grata pelo mergulho que eu pude fazer ao estudar essa palestra. Então, falando só um pouquinho do que é o caminho, para quem não é do Pessor, em 3 ou 4 frases, o Pessor é um caminho espiritual que nos conduz de volta à consciência da unidade, de onde nós nunca saímos, mas acreditamos que saímos. Então, na verdade, o Pessor é uma mudança de residência interna, de onde nós olhamos para nós mesmos, para o mundo e para as pessoas. E nós recebemos como tarefa, em cada encarnação, purificar aspectos distorcidos da consciência. Essa é a nossa tarefa aqui. Tá? Em linhas gerais, isso que é o caminho, são 258 palestras, e eu escolhi este tema, que é um tema com o qual eu tenho trabalhado ultimamente, e é interessante que quando a gente trabalha com um tema assim, a gente realmente se vê no tema, e nós que acompanhamos, né, tantas pessoas, a gente começa a ver na expressão de cada um este auto-ódio. E é sobre o auto-ódio que nós vamos falar hoje, mas também vamos falar de amor, de perdão e do nosso medo da morte. Como nós podemos nos perdoar mesmo tendo aspectos destrutivos em nós? Isso tem a ver com a forma como nós abordamos a nós mesmos ao fazer este trabalho. Então, nós vamos ver, né, e o meu foco aqui é trazer com muita clareza como que o auto-ódio surge, quais os efeitos na nossa vida e de que forma nós podemos lidar com esse auto-ódio para transformá-lo em auto-amor. Todos nós temos medo da morte, e essa é a dualidade mais básica que encaramos neste plano de manifestação. A dualidade vida ou morte é a raiz de todas as outras. Nós tememos deixar de existir. E o medo da morte se origina da nossa identificação com a manifestação, que é o corpo e o ego. Então, quando a vida encontra o vazio, a energia se condensa, criando a matéria, e aí nós nos identificamos com o corpo e a consciência se divide em fragmentos. E nós passamos a nos identificar com os fragmentos. O ego, a nossa personalidade externa, nada mais é do que um pensamento de separação. E quando nós acreditamos em algo que não é real,
isso se torna a nossa realidade. E é aí que nós percebemos realmente o grande poder da crença. Vocês me conhecem, eu gosto muito de usar imagens, né, e esquemas para ilustrar o conteúdo das palestras. E um tempo atrás eu recebi essa imagem aqui, que eu amei, né? Acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, nós somos um, mas cada um de nós é apenas um universo fingindo ser indivíduos separados. Toda a nossa dualidade, tudo aquilo que nós experimentamos de dualidade, todos os opostos que estão presentes na nossa vida e com os quais nós brigamos tanto, porque nós queremos aquilo que é bom, nós queremos o certo, nós queremos o prazeroso, nós não queremos a dor, nós não queremos o sofrimento e nós não queremos a morte. E no caminho nós vamos aprendendo que quando a gente vivencia aquilo que a gente teme, o que nós vamos descobrir é mais de nós mesmos. Nós vamos começar a nos identificar cada vez mais com aquilo que nós realmente somos, por baixo da ilusão da dualidade. Então, neste plano, o nosso foco é no nível da manifestação. O nosso corpo morre, o nosso ego morre, mas quem nós realmente somos não pode ser destruído. E Jesus Cristo é a maior prova disso, né? Aquilo que nós realmente somos não pode ser destruído. E o nosso reino não é deste mundo. E quando nós trazemos essa consciência para a nossa vida diária, nós não ficamos tão envolvidos assim com o nível da manifestação. O problema é que nós acabamos nos identificando com os aspectos distorcidos que nós recebemos como tarefa transformar. Nós estamos aqui para transformar o auto-ódio em auto-amor. Lembrar que nós somos a fonte. E a fonte, o guia fala nessa palestra muito especificamente, que é a vida, a divindade e o amor, é a nossa fonte, é aquilo que nós realmente somos. A vida não pode deixar de ser vida. A vida é apenas um encontro com o vazio que dá origem à matéria. Ainda trazendo, né, essa questão da podendo visualizar, tentando passar a ideia daquilo que o guia traz nessa palestra, e em muitas outras, esta é a consciência, prenhe de possibilidades. Tudo que é material, inclusive o universo, é apenas uma manifestação da consciência. Assim como a nossa Terra, tudo o que existe nela em seu processo evolutivo. O pensamento de que somos separados, o pensamento de que somos um corpo, a identificação que temos com isso. E como percebemos todos os outros como separados de nós, com opiniões diferentes das nossas, e que nós combatemos muitas vezes. Temos sensações, sentimentos, percepções, mas nada disso nos define. E aqui eu vou lembrar mais uma vez uma frase de um mestre que eu gosto muito, que diz, eu acho que explica bem essa ideia. Em nenhum momento a onda deixa de ser oceano e em nenhum momento o oceano deixa de ser onda. A questão aqui é apenas a identificação. Nós nos identificamos com aspectos distorcidos e a nossa pergunta pode ser: com que aspecto meu eu estou tão identificado que eu nem consigo olhar para ele?
Bom, qual é a nossa tarefa aqui, então? Onde quer que a consciência manifesta tenha esquecido a sua conexão e perdido o contato com sua natureza divina, é aí que está a nossa tarefa, destinada a restabelecer essa conexão. A partir da manifestação, nossa tarefa é lembrar que somos a fonte, é fazer o trajeto de volta para nossa casa. E o que é estar em casa? Estar em casa é habitar um lugar interno onde todos os nossos problemas são resolvidos, onde nós vamos além de todas as dualidades. É um lugar onde não existe medo nem ódio. Onde quer que exista medo, haverá ódio e vice-versa. O guia afirma nessa palestra 154 que são uma e a mesma coisa. E aí, o nosso convite aqui é lembrar, então, que nós não podemos amar a nós mesmos, e é tudo que nós queremos, experimentar o amor, a paz e a felicidade, se nós não amarmos os outros. E não podemos amar os outros se não amarmos a nós mesmos. Por quê? Porque, em verdade, nós somos um. Apenas nos percebemos separados. E quando nós odiamos a nós mesmos, nós, com certeza, odiamos os outros. Então, o nosso trabalho aqui é nos tornar conscientes do processo inconsciente que faz com que a gente negue o ódio pela gente mesmo. E assim, a gente precisa odiar os outros. Porque é muito difícil sustentar na nossa consciência o auto-ódio. E aí nós projetamos esse ódio fora de nós. Então, todo o nosso trabalho, toda a nossa tarefa na nossa encarnação é fazer essa transição do estado de medo e ódio para o estado de amor. Como nós fazemos essa transição? Para que possamos fazer uma escolha, nós precisamos estar identificados com algo que é anterior a essa escolha. Nós chamamos de eu consciente, de ego consciente. É essa parte nossa mesma aqui, que está neste momento sentado, assistindo essa palestra. Essa parte nossa que é capaz de fazer uma escolha, de num domingo à tarde, nos reunir para estudar essa mensagem. Então, vamos pensar aqui o seguinte, tentando compreender melhor como que funciona isso, né? Onde existe medo, existe ódio e vice-versa. Nós morremos de medo de ser rejeitados. Nós odiamos ser rejeitados. Nós projetamos que o outro nos rejeita. Nós odiamos o outro porque nos rejeita. Nós temos medo da rejeição. E nós rejeitamos o outro por nos rejeitar. E assim, com todos os outros aspectos. Nós temos medo do fracasso e nós odiamos nos sentir fracassados. E aí o convite é parar de projetar e experimentar tudo isso dentro de nós, para que possamos fazer essa transição. Bom, explicando melhor, né? A nossa alma é o palco da luta entre o bem e o mal. No final do Pai Nosso, fala para não resistirmos ao mal. Quando resistimos ao mal, significa que nós estamos resistindo de encarar o mal que tem dentro de nós. E quando eu resisto de encarar o mal que existe em mim, eu vou colocar esse mal em outro lugar e vou combater esse mal lá fora. Nós perdemos de vista que nós somos a fonte, que nós somos a causa. Então, no peço, nós chamamos de eu inferior,
tudo aquilo que exacerba a separação, tudo aquilo que nega a vida e o amor. E atuamos a partir do medo, nos justificando em atacar o outro, nos sentindo culpados por conta disso, merecendo a punição do estado de auto-ódio que nós entramos nesse lugar. Do outro lado, nós temos o eu superior, que a forma mais simples que me vem de colocar é a lembrança de Deus dentro de cada um de nós. É a lembrança de unidade que nós somos. É tudo em nós que afirma a vida, a unidade e o amor. E precisamos fortalecer esse eu consciente que escolhe. E ele se fortalece não ao negar as experiências, mas atravessar as experiências. Bom, vamos ver então. Eu esqueci de falar uma coisa importante, gente. Desculpa. Eu gostaria que vocês anotassem as perguntas, tá? Eu vou fazer a explicação geral aqui, e aí no finalzinho nós vamos abrir para as perguntas, ok? Aí vocês podem colocar no site, abrir o microfone para a gente ir construindo isso daqui junto, tá? Então, como nasce o auto-ódio? O auto-ódio aparece no momento em que nós nascemos, no momento em que nós encarnamos, e que nós não nos sentimos bem recebidos, não nos sentimos seguros, não nos sentimos amados, porque a vida na Terra está desenhada para trazer à tona os aspectos distorcidos que nós precisamos curar. E curar esses aspectos distorcidos é um ato de amor. Só que nós nos esquecemos disso, porque quando nós encarnamos, nós acabamos nos identificando com esses aspectos que nós viemos curar. Mas nós nascemos também com este grande anseio de conexão, que é a nossa necessidade mais profunda. Nós queremos lembrar do amor que somos. Então, encarnamos, e quando nós somos feridos, quando entramos nesse mundo de dualidade, quando nos sentimos rejeitados, abandonados, quando somos negligenciados, quando não somos atendidos na nossa necessidade de amor exclusivo e incondicional, porque é isso que nós queremos, é isso que a nossa criança quer. Como isso não acontece, nós acreditamos ser a causa da rejeição, do abandono e da negligência. E aí nós acreditamos que tem algo de errado conosco, porque a criança é autocentrada, tudo o que acontece tem a ver com ela. E aí nós nos sentimos, então, inadequados, inferiores, sem valor e, no fundo, maus. Tem algo errado conosco. E aí, em função disso, nós não acreditamos que merecemos ser amados. E criamos uma autoimagem idealizada, que é uma tentativa de nos consertar. Tem algo errado comigo e, se eu me consertar, eu vou conseguir receber esse amor, esse reconhecimento, o atendimento das minhas necessidades. Mas como isso é um 100-100, é uma exigência, e só aceito 100% de amor, 100% de reconhecimento, 100% do jeito que eu quero, e eu sempre falho em conseguir isso, eu sou, então, atacado por algo que se chama consciência sobreposta. A dor de não ser amados é insuportável. E nós passamos a odiar a nossa necessidade, porque acreditamos que a nossa necessidade é errada, porque como nós não fomos atendidos, nós nos voltamos contra essa necessidade e nos voltamos contra essa parte nossa que foi ferida. E aí nós projetamos esse ódio exatamente nas pessoas de quem nós dependemos do amor. Então nós vivemos um conflito de odiar e, ao mesmo tempo, amar
os nossos pais ou as pessoas que estavam mais perto de nós no nosso processo de individuação, na nossa infância. E aí, gente, o que acontece? Nós caímos na pseudo-solução do amor por nós mesmos. Por que é pseudo-solução? Porque nós não estamos amando o nosso ser real. Nós estamos investindo no ego, na separação. E nós fazemos isso exacerbando medo, orgulho e obstinação, que é a famosa tríade do mal, que nós vamos falar daqui a pouco, mais um pouco, tá? Se eu amo a mim mesmo, tudo me é permitido e eu vou passar a mão, eu vou ser leniente com o meu eu inferior. E, ao fazer isso, eu acabo ferindo as pessoas da mesma forma como nós fomos feridos lá atrás. Então, eu vou passar a rejeitar, abandonar, desqualificar, não reconhecer o outro, negligenciar o outro, humilhar. E acontece que tudo isso aumenta a culpa, impede o perdão e nos distancia da essência do amor que nós já somos. Porque quando nos sentimos culpados, nós não nos sentimos merecedores do melhor da vida. Nós não nos permitimos conectar com a nossa essência de luz, verdade e amor. E o que isso faz? Aumenta o anseio de conexão, que não pode ser esquecido até que tenha sido realizado. Então, todos nós que estamos neste caminho, em algum momento, nós sentimos esse anseio, que a vida não pode ser só isso. Tem algo mais aqui. Nós temos uma lembrança dessa unidade, desse amor, dessa felicidade, que nós só vamos encontrar dentro de nós. Então, enquanto nós buscamos isso no nível da manifestação, nós nunca estaremos satisfeitos. Porque a manifestação, tudo acaba, tudo se move. E enquanto a gente busca nossa felicidade naquilo que muda, nós não vamos encontrar a verdadeira felicidade e paz, porque elas estão dentro de nós. Vamos falar um pouquinho. Aqui eu coloco a base das palestras, né, que está aqui nesse esquema, tá bom? Pô, nós que somos do PESTOR, que há tanto tempo a gente conhece muito bem essa tríade, né? Então, resistir ao mal significa não encarar e aceitar o mal dentro da gente. Quando eu me odeio, eu vou contra mim mesmo, eu vou contra a fonte, contra o amor que eu sou. Então, como é que funciona o medo? O medo é a resistência a confiar na benignidade, na abundância do universo. O medo diz: eu não confio, se eu for magoado, eu vou morrer. Eu me odeio por ser fraco e por tentar manipular o outro para conseguir o atendimento das minhas necessidades. Eu morro de medo de ter o meu orgulho ferido e a minha vontade não atendida. E aí, na projeção, eu acredito que o outro me vitimiza e o outro me manipula. O orgulho é a resistência à unidade das entidades. O orgulho diz: eu sou superior, eu sou diferente, eu nunca vou admitir que eu posso ficar magoado. Eu me sinto inferior, mas eu quero mostrar para você que eu sou superior. Eu me odeio por ser inferior e desqualificar o outro. E aí, quando eu projeto isso, eu sinto que o outro me humilha e me inferioriza. Já na obstinação, eu quero o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. É a resistência a aceitar a vida como ela é. Precisa ser do meu jeito. Eu quero ser feliz e eu preciso que a vida seja do jeito que eu quero para que eu possa ser feliz. A obstinação diz: eu não posso ser magoado. Eu magoo você antes que você me magoe. Eu me odeio
Porque, no fundo, eu me sinto impotente, porque a vida não é do jeito que eu quero. E eu me odeio porque eu tento forçar a minha vontade sobre os outros. E, na projeção, eu acredito sempre que é o outro que está forçando a sua vontade sobre mim. Não importa se a resistência vem da obstinação, do orgulho e do medo. Não importa se há ignorância e negação. A resistência obstrui o bem, Deus, o fluxo da vida. Ela cria muralhas, e as muralhas criam a separação da verdade e do amor, da unidade interior. Então, gente, aqui eu me dei conta, ao estudar essa palestra, que um aspecto que a gente precisa ter em mente no nosso caminho, que direciona todo o nosso caminho, é a questão de como nos mantemos inconscientes da nossa própria destrutividade. Como nós fazemos isso? Através da negação e da projeção. A projeção busca fazer com que vejamos os nossos pecados, os nossos erros, fora de nós. E aí nós tentamos resolver fora de nós e nos manter o máximo possível separado do mal e da negatividade. Isso para que a gente não perceba que o problema todo está sempre dentro da gente. Na projeção, nós tiramos algo que está dentro de nós e dizemos que está no mundo, dizemos que está numa outra pessoa. Quando a negatividade e a responsabilidade por ela estão no outro, eu me separo, odiando e atacando essa pessoa em quem eu projetei a minha negatividade. Acontece que o que está por baixo disso? Quando eu projeto, eu acuso e coloco a responsabilidade pelo mal fora de mim, isso é um ataque. E esta é a melhor maneira de conservar a culpa. Se o problema e a solução estão fora, o outro, o mundo precisa mudar. Então, ao invés de focar na causa que está dentro de mim, daquilo que me impede a abundância, a fluidez, o prazer na vida, eu foco toda a minha energia em fazer com que o mundo se enquadre, a minha visão de mundo, ok? No momento em que eu recolho a projeção e eu assumo a responsabilidade pela negatividade e vejo ela dentro de mim, o problema e a solução estão em mim. Então, eu posso fazer algo a respeito. Enquanto eu acho que está fora, não há nada a fazer. Bom, quais são os sintomas do auto-ódio? E aqui eu recebi um presente de uma cliente que citou a Karen Horney, que é uma pessoa que tem alguns livros e que os ensinamentos dela têm muito a ver com o PESO. Aí eu achei que isso aqui estava bem organizadinho da forma como ela falou, e aí eu resolvi pegar esses aspectos que ela trouxe aqui, tá? Então, assim, gente, a primeira coisa é que um dos sintomas do auto-ódio são as nossas exigências implacáveis. São os famosos deverias. Eu deveria dar conta de fazer as coisas de forma mais perfeita. Eu estou sempre me comparando e competindo com os outros e eu sempre avalio que os outros são melhores do que eu. O meu desempenho sempre deveria ter sido melhor. Nós forçamos o tempo todo. Opa! Gente, minha filha entrou aqui. Oi, filhinha! Te amo! Está lá na Austrália, do outro lado do mundo. Ok. Então, o tempo todo, nós estamos no esforço pela perfeição. Nós não aceitamos a nossa humanidade. Nós odiamos a nossa humanidade. Nós rejeitamos exatamente a nossa tarefa, aquilo que nós viemos fazer aqui.
E aí, o que acontece quando eu falho em ser tão perfeito como eu me exijo o tempo todo? Eu entro na autoacusação, porque no fundo, eu me sinto uma fraude. Eu duvido das minhas boas intenções. Eu duvido de capacidades que eu tenho, eu não consigo admitir. Gente, isso é muito doloroso. Nessa autoacusação, muitas vezes nós nos responsabilizamos por coisas que nós não temos nenhuma responsabilidade. Vocês conseguem identificar algum aspecto desse em vocês? E aí, dessa acusação, vem o autodesprezo. Eu me deprecio, eu duvido de mim, eu ridicularizo a mim mesmo. Isso me impede, inclusive, de buscar o crescimento, de perseguir metas, porque eu acho que eu não mereço o melhor da vida. É claro, eu não estou dando o melhor da vida para mim mesma. Como é que eu posso merecer o melhor da vida? Nós nos derrotamos. É interessante que nós, muitas vezes, temos até consciência da atitude negativa que nós temos com relação a nós mesmos, mas nós somos incapazes de perceber o efeito do auto-ódio que está por trás dessas atitudes. Tem um lugar também de autossabotagem. O que é autossabotagem, gente? Eu acho que essa árvorezinha aqui, né, a gente corta o nosso próprio barato. Uma coisa é você ter a autodisciplina, onde você adia o prazer e você se envolve em atividades que são, às vezes, difíceis, mas você sabe que você está fazendo aquilo por algo que você quer conseguir lá na frente. Na autossabotagem, eu nem busco um emprego melhor, porque eu sinto que eu não sou boa o suficiente. Na autossabotagem, eu me avalio negativamente. E isso nos leva à autotortura e o sofrimento que nós causamos a nós mesmos. São ações e impulsos autodestrutivos. Tem pessoas que se cortam, tem pessoas que comem as próprias unhas, tem pessoas que se colocam em situações em que se permitem ser abusadas. Uma outra forma disso é quando nós adiamos a tomada de decisões para permanecer angustiados sobre quais decisões tomar. Essa autodestrutividade, a forma mais drástica dela é o suicídio. Mas nós experimentamos muitas vezes, como efeito do auto-ódio, os vícios, a falta de exercício, o vício no celular, o vício nas redes sociais, a alimentação inadequada, a falta de exercício. E por baixo disso, o pano de fundo é: sou inadequado, sou inferior, mal, sem valor, nunca bom o suficiente. Nunca bom o suficiente por qual critério? Será que nós paramos para avaliar? Será que não é exatamente a nossa atitude com relação a nós mesmos que nos faz sentir não bons o suficiente? Porque nós não estamos dando o nosso melhor a nós mesmos e o nosso melhor à própria vida? Bom, chegamos na palestra 226, são 258, e o guia fala que ele nos alerta que nós muitas vezes ainda tropeçamos na pedra no caminho. Então, no nosso caminho tem uma pedra, e essa pedra é o ódio por nós mesmos. E o poder do nosso eu inferior está em ficar escondido. Então, nós não reconhecemos este ódio, nós não sentimos esta dor, porque, no fundo, nós acreditamos que esse ódio é justificado. Nós achamos que merecemos o auto-ódio. E a dor que ele provoca é intolerável. E é por isso que a gente projeta. Então, aqui acontece
este círculo vicioso, né? Quanto mais nós escondemos o que nós tememos e odiamos em nós mesmos, mais nós projetamos nos outros. E mais secretamente acreditamos que somos aquilo que tememos e odiamos. E mais inconscientes nós ficamos dos efeitos daquilo que tememos e odiamos. Ficamos presos neste círculo. Então, tentando clarear aqui mais um pouquinho, né? Aquele exemplo que eu já comecei a dar. Nós tememos a rejeição e nós odiamos a rejeição. Nós tememos e odiamos quem nos rejeita. Por que é tão difícil sentir a rejeição, ser rejeitados? Porque é uma prova de que nós não temos valor. E nós nos odiamos por não termos valor. Eu temo e odeio o outro. Isso aqui é muito importante, gente, porque nós colocamos a nossa fonte de amor, paz e felicidade no outro. E quando nós fazemos isso, nós estamos desconectados da fonte do amor que já existe em mim, da fonte do amor que eu já sou, porque eu estou voltado para fora. E quanto mais eu faço isso, menos eu recebo, porque aquilo que vem de fora nunca vai substituir aquilo que eu preciso dar a mim mesmo, mais identificado eu fico com a falta. Então, qual é a saída aqui? O grande movimento, né, da transição do nosso desenvolvimento humano é sair do estado de medo e ódio para o estado de amor. É fazer essa transição. E como nós fazemos essa transição? Quanto mais nós recolhemos a projeção e passo a reconhecer dentro de mim os aspectos que eu odeio e que eu temo, mais eu posso atravessar o medo e vivenciar o efeito e sentir essa dor. Então, quando eu me permito sentir a dor do auto-ódio, daquilo que eu estou direcionando para mim mesmo, eu posso sentir o remorso. E o remorso nos traz o desejo de parar de fazer aquilo que dói. E aí nós fazemos uma reparação conosco mesmo. E vamos cada vez mais nos sentir mais seguros e amorosos. Porque quando nós vivenciamos aquilo que nós tememos, nós vamos cada vez mais nos identificar com aquilo que nós realmente somos. E, ao contrário do que a gente esperava, né, que a gente vai morrer se a gente sentir a dor, nós nos vemos mais fortes, mais fortalecidos, mais nós mesmos. Bom, então, na forma como nós abordamos a nós mesmos, nós temos uma confusão entre aceitar e nos perdoar. Existe uma confusão com respeito à aceitação e perdão a si mesmo, com cumplicidade e encobrimento dos aspectos negativos. E a culpa arrasadora, o ódio por si mesmo, com a admissão honesta do que realmente está errado dentro de nós e que precisa ser mudado. Então, os aspectos negativos precisam ser plenamente aceitos, perdoados, mas jamais tolerados. A gente precisa lidar com aquilo que é destrutivo em nós. Bom, o medo da morte se origina da nossa atitude em direção a nós mesmos ao fazermos esse trabalho. Nós nos odiamos porque secretamente estamos identificados com os aspectos mesmos que nós viemos curar. Como é insuportável manter este ódio na consciência, nós projetamos nos outros, na vida e em Deus. E fica muito difícil a gente se perdoar se nós acreditamos que a morte é a punição derradeira pela nossa destrutividade. Por isso que a gente não quer ver, por isso que a gente teme a morte. E o medo da morte é o que mantém
o nosso eu inferior, na medida que ele se esconde pela projeção, nos mantendo inconscientes do efeito do auto-ódio. Qual a principal função do eu inferior, gente? É nos manter desconectados da nossa essência, é nos manter desconectados do amor que nós já somos. O eu inferior diz algo assim: eu vou te defender da dor. E como que eu defendo você da dor? Eu defendo você da dor atacando os outros. Mas quando eu faço isso, eu acabo criando mais dor e separação. Porque o outro vai me atacar de volta. Então, quando nós abordamos o nosso trabalho no caminho, lembrando da nossa tarefa, nós podemos assumir a responsabilidade, sim, pelas nossas distorções. Nós nos permitimos vivenciar as pequenas mortes diárias e assim vamos nos identificando com aquilo que não morre. Quais são essas pequenas mortes diárias? Quando as coisas não são do jeito que eu quero. Quando eu me sinto ferido, rejeitado, quando eu me sinto humilhado, quando eu não me sinto reconhecido, quando eu dou, muitas vezes, na intenção de receber, e essa não é a verdadeira doação, e eu fico muito chateado quando o outro não me dá de volta. Então, vivenciar essas pequenas mortes nos ajuda a nos preparar para vivenciar a grande morte, que é o grande desconhecido. Então, na medida que a gente vai fazendo isso, nós podemos sim aceitar e encarar a nossa negatividade sem autoleniência, sem inventar justificativas, sem projetar a culpa nos outros e sem odiar a nós mesmos secretamente por isso. Porque no momento em que eu odeio o outro, eu acuso o outro muitas vezes daquilo que eu estou fazendo com ele. Mas quando eu lembro da minha tarefa, eu não perco de vista a minha divindade intrínseca. E então, a leniência e o ódio derivam da covardia, do orgulho, da vontade não de mudar, mas de fazer o mundo mudar. Perdoar a si mesmo e encarar os próprios pecados se originam na coragem, humildade e a vontade de assumir a autorresponsabilidade. Então, gente, a honestidade, que é a admissão da própria negatividade, é a forma de amor mais necessitada e mais rara na interação dos seres humanos. Talvez o primeiro passo para o amor seja admitir o nosso ódio, admitir a nossa atitude punitiva, o nosso desprezo. Na medida que nós fazemos isso, nós podemos começar a amar. Nós teremos subido o primeiro degrau da escada do amor no momento em que admitirmos a feia verdade que queríamos esconder e pela qual mantínhamos a outra pessoa como responsável. Admitir o nosso ódio é mais amoroso do que o ato aparentemente amoroso que nega o ódio. Quando nós nos julgamos vítimas do ódio do outro, isto é uma atitude de ódio. Então, admitir isso é que vai nos libertar. Então, para que a gente possa fazer esse trabalho, nós precisamos entrar em contato com a nossa divindade interna. E esse contato com a nossa sabedoria, o nosso amor mais profundos, que são a nossa fonte, que é a nossa realidade final, isso vai nos permitir encarar tudo aquilo que existe em nós, para que a gente possa cumprir essa tarefa de levar luz à escuridão, dentro e fora de nós. Bom,
E aí, como que a gente pode fazer isso, né? A gente precisa parar um pouquinho. Querido Deus, por que eu não escuto a sua voz? O quanto nós realmente paramos no nosso dia a dia para escutar essa voz? No nosso caminho, nós temos 3 instrumentos para realizar esse processo de purificação e transformação da nossa consciência. É a prece, é a meditação e é a revisão diária. Na prece e na meditação, nós buscamos o contato com essa sabedoria mais profunda, com a divindade dentro de nós. E na revisão diária, nós trabalhamos com a manifestação, com os aspectos distorcidos que o mundo reflete de volta, que os nossos relacionamentos mais íntimos refletem de volta para a gente. Bom, vocês, né, com certeza, muitos de vocês já viram essa imagem, eu gosto muito, e que, para mim, ela retrata, né, exatamente a palestra 107, onde o guia fala sobre os 3 aspectos que nos impedem de amar, que são exatamente o medo, o orgulho e a obstinação. Nessa palestra, ele diz o seguinte: dentro de cada um de nós existe um poço de sabedoria, existe esse tesouro lá no fundo, e as respostas mais confiáveis e realistas vêm de dentro de nós. É o aprendizado de, ao invés de olhar para fora, olhar para dentro. É confiar que nós sabemos, sim, melhor do que estamos fazendo, ok? A fim de alcançar esse poço, a ajuda externa é necessária. Gente, nós não trilhamos esse caminho sozinhos. Nós precisamos da ajuda externa. Essa ajuda externa só tem valor se ela nos colocar finalmente em contato com esse poço interior. Então, a cada dia, o guia sugere que a gente entre numa meditação, onde a gente se aquiete, de forma que o barulho interior, que é a nossa negatividade, que são as nossas exigências, se tornem muito conscientes para que a gente possa lidar com isso. E, ao fazer isso, nós vamos nos perceber em verdade e sair da ilusão da separação. Amor e verdade são sinônimos. Nós vamos procurar compreender de que forma nós criamos negativamente ao alimentar o medo e o ódio. Principalmente, nós vamos aprender a questionar as crenças que sustentam essa criação. Gente, o simples pensamento de que nós somos separados criou toda essa dança que nós estamos vivenciando aqui. Tal é o poder da nossa crença. Se eu acredito que eu sou sem valor e eu não questiono essa crença, como que eu vou me mover? E nós precisamos aprender a morrer. Aprender a morrer significa vivenciar aquilo que nós mais tememos. A partir daí, nós podemos adotar novas atitudes. E eu estou aqui crente que eu estou passando o slide, né? E não. E aí nós podemos adotar novas atitudes que afirmam ao invés de negar a vida. Porque é só assim que nós damos início a uma nova criação. O próprio fato de encarar o eu inferior merece a compaixão e o perdão que vocês pedem há séculos a um Deus fora de vocês, acreditando que o que lhes é dado de fora tomará o lugar do que negam a si mesmos. Essa frase, gente, é muito poderosa. Nós continuamos colocando Deus fora, colocando a solução fora, e quando, na verdade, ela está dentro de nós. Somos nós que precisamos fazer isso. E enquanto nós não nos aceitamos e não nos amamos como somos, onde estamos, nós não nos abrimos para receber o amor que já está disponível para nós. É como se ele fosse embora, né? com o pôr do sol, como se ele fosse embora. Né? Eu coloquei isso aqui exatamente para simbolizar isso. Né?
Nós achamos que a fonte do amor está fora de nós, e não está. É somente na medida que nós assumimos o compromisso total de avançar e mudar, que nós podemos acreditar que a pessoa que nós somos e que nós conhecemos como sendo o nosso eu, continuará necessariamente a existir. Não importa quanta mudança seja necessária para que a nossa manifestação na nossa humanidade fique de acordo com o nosso potencial divino. Em última análise, nós continuamos sendo nós mesmos, porque nós somos Deus. Somos todos a consciência infinita, experimentando a realidade humana. Nossa tarefa é espiritualizar a matéria, é levar luz à escuridão, vida ao vazio. Nós vivemos num mundo de ilusão e de separação. O que o torna real é que acreditamos nele. De que lugar interno você quer viver a sua vida? Conectado à fonte, a partir do alto amor, ou identificado com a manifestação, vivendo a partir do alto ódio? Agora, antes de seguir, eu gostaria de propor que a gente fechasse os olhos para fazer essa pequena meditação. Okay? Ok. Vamos então fechar os olhos um pouquinho. Respirar bem profundo e lento. Deixando que essas palavras do guia caiam no solo fértil dentro do nosso coração e da nossa mente. Agora, vocês estão prontos para adotar uma nova maneira de encarar a si mesmos. Essa atitude de total dedicação ao autoexame e ao respeito, amor e perdão de si mesmos na devida proporção. Agora, vocês podem permitir a existência de Deus em seu íntimo, se amarem da maneira mais saudável e divina, sem nenhum vestígio da tolerância excessiva consigo ou da negação do que ainda é verdadeiro em relação ao seu eu inferior. Vocês podem sentir respeito, amor e compaixão pela magnífica luta que travam, pela maravilhosa honestidade, mesmo enxergando a desonestidade, a covardia e as outras atitudes mesquinhas e feias do eu inferior que ainda existem, sem jamais perderem de vista quem realmente são. Na meditação do tipo mais profundo, vocês derramam um amor terno e compassivo sobre todos os aspectos da sua manifestação, da sua humanidade. Todos os órgãos, todas as atitudes, todos os aspectos, por mais distorcidos que sejam neste momento. Mas isso só é efetivamente possível quando vocês deixam de desculpar, ocultar, negar, racionalizar, projetar e odiar os outros para não precisarem sentir o ódio que têm por si mesmos. Ok. Podemos então abrir os olhos.
E agora eu gostaria que vocês abrissem os microfones ou colocassem alguma pergunta. Alice, você vai ver aí as perguntas. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Eu acho que é o momento da gente trocar e da gente construir, né, essa compreensão para que a gente possa se abrir para vivenciar isso. Ok? Por enquanto, nenhuma, Lúcia. Ok. Lúcia, olá. Oi, Melina. Tudo bom? Tudo bom? Não, eu queria uma pergunta, na realidade, é sobre essa questão do ódio em relação a nosso eu inferior, né, em relação a nós mesmos. Como que o Pathwork trabalha para que a gente desfaça esse ódio em relação a nós mesmos? Ok. Então, Melina, nessa palestra específica, o guia fala que esse ódio por nós mesmos ele é uma pedra no caminho. Porque, na medida que nós estamos inconscientes desse auto-ódio, nós continuamos fazendo as mesmas atitudes que nós tememos e odiamos. Só que a gente faz isso projetando no outro. Então, no momento em que nós estamos sendo negativos, naquele momento nós estamos nos odiando. Naquele momento nós estamos no medo, porque nós estamos nos ferindo. Quando eu estou odiando alguém, sou a primeira a sentir o efeito deste ódio. Então, trazer a consciência. Então, quando eu vejo, por exemplo, os sintomas, né? Quando eu estou nessa exigência do deveria, e se eu posso parar naquele momento e perceber essa dor, dessa exigência descabida que eu tenho, eu me abro para sentir o efeito desse ódio, que é o quê? Dor. E quando eu sinto a dor, o que acontece? É diferente de quando eu era criança. Quando eu senti a dor, que foi o momento do meu trauma na minha infância, eu não estava preparada, eu não tinha uma estrutura de ego para vivenciar aquela dor. E aí eu me defendi. Eu não posso sentir isso. Se eu sentir isso, eu vou morrer. E para a criança era uma experiência de morte. Ela dependia desses pais. Na medida que a gente vai crescendo e vai desenvolvendo, né, o nosso ego, nós somos capazes de identificar, sentir essa dor sem nos misturar com ela. Então, é isso que faz com que a gente possa curar esse aspecto. Eu não preciso mais me defender de ser rejeitada, porque no momento em que eu sinto a rejeição e eu fico comigo nesse lugar, eu paro de me rejeitar e eu começo a me identificar cada vez mais com aquela parte minha que é capaz dessa confrontação, que é capaz dessa experiência. Faz sentido, Melina? Não, sim, ficou bem mais claro. Obrigada, Lúcia. Ok. Obrigada pela pergunta. A Rosana tinha levantado a mão. Abre seu microfone, Rosana, por favor. Levantei de novo. Oi, Rosana. Tudo bom, Maria Lúcia? Tudo bem? Então, a gente pode dizer que o processo de perdão, isso tudo que você colocou aí já está instaurado dentro de nós. Sim. O auto-ódio, a projeção, não querer ver isso, projetar no outro, sentir a culpa, isso já está tudo alojado. Então, o processo de perdão, ele passa, então, pela identificação dessa negatividade, Sim. Porque aí eu começo a poder me responsabilizar pela minha parte. Isso. Agora, o importante aí é lembrar que esses aspectos são apenas distorções daquilo que é
luz, verdade e amor. E é a nossa tarefa aqui, é um ato de amor quando nós encarnamos, para trazer esses fragmentos da consciência de volta à sua origem. E só quando eu tenho consciência disso, que isso está em mim e não lá fora, é que eu posso fazer esse trabalho. O perdão é um ato de amor. Um ato de amor em relação a nós mesmos. Nós não fazemos isso se nós não estivermos identificados com um aspecto maior dentro de nós. É por isso que é tão importante, né, o desenvolvimento do nosso eu observador, a prece, a meditação, é onde a gente consegue identificar esses aspectos, mas nós precisamos estar dispostos a recolher a nossa projeção. O que acontece, gente? Nós vamos falar um pouquinho da queda dos anjos, que eu acho que esse daqui é o ponto, né, ponto crucial aqui. Quando nós tivemos um pensamento de separação, no qual nós acreditamos, eu me separei de Deus, eu me separei da unidade. Então, o nosso grande pecado é termos nos separado de Deus. Quando nós nos separamos de Deus, nos separamos da unidade, nós experimentamos culpa, porque Deus se torna o grande inimigo, ele vai me punir por essa separação. E aí eu vou para o medo dessa punição. E eu transformei Deus, que é aquilo que nós somos em essência, nós transformamos Deus nesse inimigo. E nós passamos a temer Deus. Ok? Então, este é o processo, né? A consciência de ter pecado, isso gera uma culpa e me gera um medo da autopunição. Então, nós acreditamos que existe um Deus lá fora nos punindo, mas somos nós mesmos que nos punimos. Ficou claro, Rosana? Fica claro, mas é grande demais. Eu ter medo de Deus e saber que eu sou Deus. Quer dizer, isso me leva para uma autoaniquilação, e eu sempre tive muita dificuldade de entender esse perdão. Porque se eu tenho medo disso, me separei disso porque não quero saber de Deus, e eu sou o Deus. Aí é que está, Rosana. Nós queremos saber de Deus. O problema é que nós buscamos Deus fora de nós. E ele não pode ser encontrado fora de nós. Ele só vai ser encontrado dentro de nós. Então, nós vemos o mundo externo como a causa do nosso sofrimento. E, na verdade, a causa do nosso sofrimento está dentro de nós. O nosso pensamento de separação. Ok? Então, quando eu me volto, quando eu recolho a minha projeção, eu posso assumir a responsabilidade por isso e eu posso começar a fazer diferente. Sim. Eu posso me mover na vida a partir do auto-ódio que eu projeto fora e secretamente eu me identifico com aquilo que me veio, ou eu posso assumir, olha o que eu estou fazendo. Sim. O que nós fazemos para manter isso escondido? Nós nos sentimos vítimas, nós sempre acreditamos que o mal está fora e que nós somos sempre a vítima. O outro está apenas ativando algo que está dentro de nós, mas nós acreditamos que a causa está fora e eu vou combater a causa fora. E isso nos mantém presos no círculo vicioso. E é isso que nos cansa, é isso que nos exaure. Okay? Enquanto eu estou buscando o reconhecimento fora, a aceitação fora, o amor fora, enquanto eu me recuso a fazer isso por mim mesmo, não vai ter jeito. Porque mesmo que venha o reconhecimento de fora, e eu já experimentei muito isso, vinha o reconhecimento de fora, mas eu não conseguia receber aquele reconhecimento. Porque eu achava que aquele reconhecimento era destinado a alguém que não era eu. Porque eu me julgava uma fraude, porque internamente eu estava identificada com a negatividade. Então, mesmo quando vem o reconhecimento de fora, eu não consigo aceitar. Da mesma forma, se eu sou rejeitado, mas eu não me rejeito, aquilo não dói tanto. O que dói mais é a nossa auto-rejeição, que é o efeito do auto-ódio. Porque por baixo disso eu acredito que eu não sou boa o suficiente, que eu não tenho valor, que eu sou mal. E aí eu faço um esforço enorme para ser boa,
Mas, no fundo, eu continuo acreditando que eu sou má. E que eu mereço a punição, a infelicidade, o não prazer. Ok? Ok. Posso fazer Obrigada. uma pergunta? Sim, quem É a é? Nete. É a Nete. Oi, Nete. Cadê você? Também. Belíssima Alô. palestra, viu? Parabéns, Lu. Tô Tem uma aqui. pergunta escrita também no site que eu vi. Tá, depois a Cleide tem uma pergunta, Lúcia. Tá bom. Lúcia, e quando você é ferido, como é que você sustenta oferecer a outra face, como fez Jesus? Nossa, que pergunta boa. O que significa oferecer a outra face? Significa que aquilo que você realmente é não pode ser ferido. O que nós estamos o tempo todo defendendo? É a nossa ideia de separação. Né? Então, assim, esse lugar que diz, eu não posso ser magoado. Quem somos nós para não sermos magoados? O que significa realmente ser magoados? O que está sendo ferido? É a nossa ideia de eu, é o nosso ego. Né? Então, dar a outra face significa mostrar ao outro que você não pode ser ferido. E se você não pode ser ferido, o outro não errou, o outro não pecou. Faz sentido? Aqui a gente está falando num nível bem profundo do 50-50, né? Não, é fantástico. O primeiro momento, né? Eu acredito que eu fui ferido. Se eu acredito que fui ferido, eu preciso sentir essa dor. E, gente, todo o nosso trabalho do caminho tem a ver com vencer toda a resistência, todas as defesas, para sentir aquilo que está dentro de nós. Porque só assim que eu vou perceber que eu não morro. Eu vou cada vez me identificando mais com aquilo que não pode ser ferido dentro de mim. Ser cada vez mais quem eu realmente sou. Essa é uma jornada, gente, de anos. É uma jornada de vidas. A gente fica repetindo, né? Repetindo, até que a gente cansa e a gente faz um compromisso com um caminho como esse, que nos ajuda, né? Eu sempre falo, não é um caminho fácil, não é um caminho rápido e não é um caminho indolor, mas é um caminho que funciona. Bem, muito obrigada, Respondi, Lu. né? Muito, sim, muito. Obrigada. Pergunta da Cleide. Isso, Oi. a Cleide pergunta: como lidar com a culpa e o sofrimento resultante da dor que provocamos nos outros? Uhum. Então, Cleide, quando nós estamos falando aqui da dor cósmica, o que é essa dor cósmica? No momento em que nós fomos feridos, em que nós passamos pelo nosso trauma na nossa infância, acontece algo assim. Nós acabamos nos identificando com aquela energia destrutiva com a qual nós fomos atacados. E aí, como defesa, nós aprendemos a fazer conosco mesmo e com os outros aquilo que nos foi feito. Então, no momento que eu me abro para sentir a dor daquilo que me foi causado, eu consigo perceber que aquela é a mesma dor que eu causo no outro. E quando eu percebo que é essa mesma dor, eu unifico a dualidade, né? Aí eu falo, poxa, é essa dor. Eu não quero causar essa dor porque agora eu sei como é que é. Então, nós vencemos o nosso entorpecimento e nos abrimos para sentir. E isso nos permite nos perdoar. Perdoar a nossa humanidade. Nós estamos aqui para aprender. E a forma de aprender é vivenciar a dor dos padrões destrutivos que nós instituímos como defesa para não sentir o efeito da dor em nós, da dor que nós causamos em nós mesmos em primeiro lugar. O mais importante é, para mim, nessa palestra, o Guia traz isso de forma muito clara.
Eu não posso odiar o outro se eu não estiver odiando a mim mesmo. Eu não posso odiar a mim mesmo se eu não estiver odiando os outros. Então, o caminho é sentir a dor, sentir o remorso por essa dor. E a gente não faz isso se a gente não pedir ajuda e nos identificar com algo mais profundo dentro de nós, que é a nossa sabedoria, que é o nosso amor, que já existe. Clareou, Cleide? Respondeu que sim. Ok. Então, gente, mais alguém tem alguma dúvida? Como é que eu posso? Deixa eu colocar todo mundo aqui. Eu tenho, Lúcia. Oi. Diga, Heloísa. Oh, querida, saudade. Oi, Elo, tudo bem? Tudo Quanto contigo? tempo? Quanto tempo, né? Bom estar aqui. Bom estar aqui contigo, com vocês, com algumas pessoas que eu conheço. Não, a minha pergunta é o seguinte, Lúcia. Eu estou odiando nesse momento muito uma pessoa pública e isso está me fazendo muito mal. Uhum. E aí eu queria saber o que, que eu posso fazer para deixar de odiar tanto, porque eu não consigo nem ver a cara dessa pessoa. Não sou eu que estou odiando, muita gente está odiando também, mas está me fazendo mal. Eu queria pelo menos não odiar tanto, sabe? Tentar, Okay. né? Porque sim, ela está representando muita coisa, lógico, né? Ok. Então, assim, essa não é uma pergunta fácil, porque eu posso reconhecer que eu também estou odiando alguns aspectos daquilo que eu estou vendo, né? Mas, assim, se a gente pensar, né, o mal que está lá fora é um reflexo do mal que tem dentro de mim. Então, o que eu posso fazer é olhar para essa pessoa que está personificando aspectos destrutivos e eu preciso ver qual é o aspecto destrutivo dessa pessoa que mais me incomoda. E se eu me volto para mim e me pergunto, em algum momento da minha vida, em alguma relação, mesmo que não seja neste nível que eu estou vendo, mas eu consigo perceber isso dentro de mim? Porque aí eu saio disso de que o mal está lá fora. E eu não posso lidar com o mal lá fora. Eu preciso lidar com o mal dentro de mim. Esse é o processo no nosso caminho, né? Então, assim, o que essa pessoa provoca em mim é meu. E eu preciso assumir a minha parte nisso. E quando eu assumo essa parte nisso, eu peço ajuda para ver o outro em mais realidade. Porque na medida que eu me vejo em realidade, eu tenho um esforço de ver o outro também na realidade dele. Gente, quando nós vamos estudando no PESOR, né, nós passamos por essas duas fases, primeiro o facilitador e depois o helper. O exercício do helper é ver o outro além da dualidade dele, é olhar para o outro e lembrar, assim como eu, essa pessoa tem um eu inferior e um eu superior. E aí eu lembro uma frase, que não é do PESOR, mas é da Bíblia, né? Os escândalos são necessários, mas ai daqueles através dos quais eles venham. E eu também vou lembrar da palestra 257 do PESOR, que diz o seguinte: é o nosso eu superior que traz a negatividade à tona, para que ela possa ser purificada e transformada. E já tem uns anos em que isso está acontecendo muito fortemente em todo o mundo, em todas as esferas. A negatividade está cada vez mais exposta, e ela estando exposta, nós podemos lidar com ela. Não sei se eu te respondi, Heloísa. Respondeu, sim. Obrigada. E parabéns pela palestra maravilhosa, Lúcia. Muito bom.
Obrigada. Obrigada. É importante nisso daqui, gente, é assim, antes da pandemia, né, assim, nós assistimos uma divisão muito grande, essa questão política, né? E foi muito doloroso observar o quanto que as pessoas nas famílias se separaram, porque um acredita numa coisa, um defende uma coisa, o outro defende a outra. Então, o nosso grande aprendizado é poder ver que o outro pensa diferente da gente, mas eu não vou deixar de amar aquela pessoa porque ela pensa nesse aspecto diferente de mim. Qual é a verdade? Quem sou eu para definir qual que é a verdade? Existe tanta confusão, meias verdades, e isso é um dos princípios do mal. Então, eu preciso realmente buscar qual que é a verdade aqui, pesquisar qual que é a verdade. Porque é muito doloroso essa separação que ocorreu e ainda ocorre nas famílias, nos grupos, amigos, né? Então, aí você vê a negatividade ganhando a parada, né? Porque o que o mal quer? Separação. Quanto mais separação, melhor. E qual é a nossa tarefa? Unificar. É trazer amor. Ok? Lúcia, tem mais uma. Eliana Lino. O que queres dizer com viver o que tememos? Eu não entendi a pergunta. O que queres dizer com viver o que tememos? Dizer o que é assim, na verdade, quando a gente fala, é um termo que a gente usa no PESUR muito, né? Que é assim: descubra aquilo que você mais teme e vá em direção a isso, para que você possa descobrir que aquilo que você teme não precisa ser temido, ok? Então, quando a gente fala em morrer naquilo que nós tememos, é vivenciar aquilo que tememos. Quando eu vivencio aquilo que eu temo, eu deixo de temer aquilo. E aí eu vou me identificando, assim, eu vou dando passos para trás, saindo da identificação com a manifestação e vou me identificando com a fonte. Isso é o que significa morrer naquilo que nós tememos. E a vida nos proporciona oportunidades diárias de morrer. Porque a vida, gente, não é do jeito que a gente quer. As pessoas não são do jeito que a gente quer. Nós projetamos o papel que as pessoas deveriam desempenhar em nossa vida, e quando elas não desempenham esse papel, nós odiamos essa pessoa. Só que nós não combinamos isso com ela, né? Isso está aqui na minha cabeça. E eu estou o tempo todo projetando. Se a gente pensar nisso, né? Gente, isso que eu estou percebendo é realidade ou é ilusão? Qual é a verdade aqui? A gente faz um belo trabalho conosco, né? Questionar aquilo que a gente está percebendo. Ok? Respondi? Sim, Lúcia. Ok. Gente, é muito bom ver tanto. Tem pessoas aqui que eu não conheço, mas muita gente aqui eu conheço. São pessoas que eu amo. São pessoas que eu aprendi a admirar ao longo de tantos anos deste caminho. E quando a gente acompanha as pessoas e que essa alma vai se revelando, que vai mostrando o seu pior, é a partir daí que o melhor que nós somos vem à tona. O compromisso de se ver, de se perceber. Eu sou muito abençoada desse trabalho, que eu tive a oportunidade de conhecer em agosto de 96. Eu comecei meu primeiro grupo, né, aqui, de estudos com a Gilda, a quem eu agradeço. Fiz a minha primeira formação em São Paulo, a segunda em Porto Alegre. E desde então, eu trabalho com este caminho. E a minha vida mudou completamente. Então, eu agradeço a participação aqui de cada um de vocês, o compromisso, a sua doação. Agradeço meus irmãos que estão aqui comigo hoje, agradeço a minha baixinha, minha filha, que está lá do outro lado do mundo, e agradeço meu marido, que tem uma paciência, gente, um saco deste tamanho, porque quando eu me proponho a fazer um mergulho desse numa palestra,
como essa, eu realmente mergulho fundo e eu vou vivenciando tudo isso. E, assim, se eu não pude ser mais clara, eu confesso a vocês que é porque eu estou muito envolvida e percebendo claramente como eu ainda estou tropeçando nesta pedra no caminho, que é o ódio por mim. Assim, ok? Então, onde talvez eu não tenha sido tão clara é porque eu ainda estou engatada em algumas coisas e por isso eu peço desculpas a vocês. Agradeço a cada um essa doação, esse ato de amor, de estarem aqui nessa tarde de domingo conosco. Agradeço todo o apoio do Conselho. É muito bom essa parceria. Ok? Dulce, você quer finalizar? Se alguém não tiver mais alguma pergunta. Só agradecimentos, Lúcia, muitos, pela palestra. Ok, tá bom. Dulce, você está com o microfone parabéns, desligado. palestra maravilhosa. É verdade. Fiquei emocionada e aí esqueci de ligar o microfone. Mas deixa você receber os cumprimentos aí que estão chovendo no chat, né? Então, gente, Lúcia, realmente maravilhosa palestra, Oi, muito Gil. suave. A Lúcia, minha amiga, a minha professora agora, né? Acabou de fazer uma palestra. Oh, alguém dando depoimento aí para uma colega. Sensacional, muito bom. Então, Lúcia, eu queria só te dizer que a gente não está pronto mesmo, a gente está ainda tropeçando, né? É da nossa tarefa, né? O importante é que a gente está olhando o tropeço, né? Todas nós e todos nós estamos nessa caminhada, né? E uma palestra dessa traz muitas reflexões e ajuda muito a gente a continuar essa caminhada, que, como você disse, não é fácil, não é leve, mas é muito recompensador, né? Então é isso, gente, já estamos no nosso horário. Queria agradecer demais a todos vocês que estiveram conosco. Agradecer principalmente à Lúcia, que deu a ideia, se propôs e veio e realizou e trouxe, então, essa possibilidade da regional ajudar pelo menos 65 pessoas dessa comunidade que estão tão necessitadas, né? Então, agradeço e peço a todos vocês que divulguem essa palestra, que pode ser vista no YouTube, que vocês podem ver de novo, vai ser muito bom rever esses momentos, e mais gente doando, mais gente contribuindo para que a gente possa minorar um pouquinho o sofrimento dessas pessoas. Quero agradecer ao Conselho também, que está todo aqui, né? Só a Irene, que não pôde vir, que está com uma questão familiar, mas todo o Conselho aqui presente, e a gente sempre disposto, viu, Lúcia e Solange, que eu cometi uma falha aqui, diz que Lúcia está coordenando o PPTP Helper de Brasília, e a grande parceira dela é Solange. Então, Solange, você já está previamente convidada o dia que quiser vir fazer uma live aqui conosco, vai ser um prazer muito grande receber você. E a gente está sempre disponível para que todos vocês entrem em contato conosco, participem dos nossos eventos, do nosso sarau, coloquem seus dons, seus talentos a serviço desse caminho maravilhoso. No sarau é uma forma muito gostosa, muito leve também. E é isso. Lúcia, sem mais palavras, o retorno que a gente teve, que você teve, já diz tudo, né? Muito obrigada, gente. Um bom domingo para todos. Que o guia nos abençoe nessa caminhada que todas nós fazemos juntos. Todas e todos nós fazemos juntos. Muito obrigada. Até a próxima ocasião em que estaremos juntas. Um beijo para todos e todas. Gratidão. Um beijo. Gratidão. Parabéns, gente. Parabéns, Ótimo Lúcia. estar Parabéns. junto com todos. Gratidão, Tchau, tchau. Lúcia. Gratidão. Tchau. Parabéns, Lúcia, amei.